Imagine, se eu te dissesse que tudo o que você sabe sobre o Iluminado é uma mentira, que por mais de 2000 anos, tempos, guias espirituais ocultaram deliberadamente o verdadeiro ensinamento. Um segredo tão simples, tão direto, que destruiria a necessidade de qualquer instituição espiritual. Você conseguiria aceitar isso? Porque hoje, através dos olhos de Eckhart Tolle, você vai descobrir por que essa verdade foi enterrada e por que ela ainda é perigosa demais para ser totalmente revelada. Respire fundo. O que você vai ouvir agora pode mudar tudo o que você pensou sobre espiritualidade. O príncipe nunca quis ser chamado de iluminado. Nunca pediu para ser adorado. Nunca criou rituais complexos ou cerimônias elaboradas. Então, por que hoje existem milhares de templos e centros espirituais dedicados a ele? Por que existem hierarquias monásticas? Por que existem infinitos livros interpretando seus ensinamentos? A resposta vai te chocar, porque a verdade que ele descobriu sob a sombra de um ipê amarelo era perigosamente simples. Tão simples que não precisava de intermediários. Tão direta que não precisava de interpretação. E isso era uma ameaça. Imagine você sendo guardião de uma tradição espiritual milenar. Sua autoridade, seu propósito, sua própria existência dependem das pessoas acreditarem que precisam de você para alcançar o despertar. Agora imagine descobrir que ele ensinou exatamente o contrário. Que cada pessoa já tem tudo dentro de si. Que não precisa de anos de estudo. Que não precisa de rituais. Que não precisa de ninguém. O que você faria com essa informação? Exato. Você a ocultaria. Eckhart Tolle descobriu isso da maneira mais inesperada. Não em um templo. Não através de um mestre, mas num momento de desespero total, sentado em um banco de parque em uma grande cidade. Ele estava com 29 anos, deprimido, suicida. Havia passado anos estudando filosofia, literatura, psicologia. Tinha conhecimento intelectual suficiente para impressionar qualquer acadêmico. Estava destruído por dentro. Aquela noite, algo extraordinário aconteceu. Em meio ao desespero mais profundo, ele parou de resistir. Parou de tentar resolver. Parou de buscar saídas. E no momento exato da rendição total, ele experimentou algo que mudaria sua compreensão para sempre. Uma paz que não dependia de circunstâncias. Uma presença que não precisava de razões para existir. Uma consciência que simplesmente era, sem necessidade de se tornar algo diferente. E foi ali, naquele momento de não busca, que ele compreendeu o que realmente aconteceu com os ensinamentos do Iluminado. Vou te contar uma história que poucos conhecem. Ponto. Quando o Iluminado morreu, seus discípulos se reuniram, oficialmente, para preservar seus ensinamentos. Mas algo estranho aconteceu nessa reunião. Eles começaram a discutir, a interpretar, a adicionar camadas de complexidade que ele nunca mencionou. Criaram regras onde ele havia mostrado liberdade, criaram hierarquias onde ele havia ensinado igualdade, criaram rituais onde ele havia apontado para a simplicidade. Por quê? Porque a verdade simples os assustava. Se qualquer pessoa pudesse despertar sozinha, instantaneamente, apenas através da presença pura, para que serviriam eles? Se o despertar não exigia anos de treinamento, décadas de estudo ou aprovação de mestres, qual seria o papel deles? Se o Iluminado estava certo quando disse que cada pessoa já possui a natureza intrínseca completa, que autoridade eles teriam? E assim nasceu o primeiro grande encobrimento espiritual da história. Não por maldade, mas por medo. Medo de se tornarem irrelevantes diante de uma verdade tão radical. Pegaram uma verdade que cabia em uma frase
e transformaram em bibliotecas inteiras. Pegaram um insight que podia ser compreendido em segundos e criaram décadas de treinamento. Transformaram libertação em dependência. Uma pista que Tolle descobriu e que está escondida à vista de todos. Sabe qual é a palavra mais repetida nos ensinamentos originais do Iluminado? Agora, não depois de anos de práticas contemplativas. Não quando você dominar as técnicas. Não se você seguir o caminho correto. Agora, este momento, este exato instante em que você está ouvindo essas palavras. E sabe o que isso significa? Significa que tudo o que você está procurando já está aqui, neste momento, nesta respiração, nesta consciência que está percebendo essas palavras. Mas isso não vem de livros, não enche templos, não sustenta hierarquias espirituais. Então eles criaram o oposto. Criaram a ideia de que o despertar é algo distante, algo difícil, algo que requer preparação, purificação, conhecimento especializado. Mentira. Tolle percebeu isso quando sua própria transformação aconteceu instantaneamente, sem preparação, sem técnicas, sem mestres, apenas uma rendição total ao que já estava presente. E foi ali que ele compreendeu a verdadeira conspiração. Não é que os templos ocultaram ensinamentos secretos, é que eles ocultaram a simplicidade, porque a simplicidade não precisa de templos. Vou te dar um exemplo prático de como isso funciona. Você já notou que quando está completamente absorto em algo, você desaparece? Quando está assistindo um pôr do sol incrível, lendo um livro fascinante ou conversando com alguém que ama profundamente? Naqueles momentos, onde está a sua mente? Onde estão os seus problemas? Onde está a sua busca espiritual? Desapareceram. E o que sobrou? Apenas consciência pura, apenas presença, apenas paz. Isso é despertar. Isso é o que o Iluminado descobriu. Isso é o que você já experimenta naturalmente. Mas ninguém te disse isso, porque se você soubesse, não precisaria procurar em outro lugar. Conspiração não é sobre esconder informações, é sobre esconder o óbvio. E o óbvio é que você já é o que está procurando. Ele conta que passou espirituais, leu centenas de livros, frequentou palestras, tentou meditações complexas e nada funcionava. É o dia em que parou de procurar, até o momento em que se rendeu completamente ao desespero. E foi exatamente ali, naquela rendição, que encontrou o que sempre esteve presente. Não foi conhecimento que o libertou, foi a ausência de busca. Não foi técnica que o transformou, foi presença pura. Não foi compreensão mental que o iluminou, foi ser. E essa é a verdade que os templos ocultaram. Porque se você soubesse que já é livre, não gastaria décadas tentando se libertar. Se você soubesse que já é completo, não buscaria completude. Se você soubesse que já é o que procura, pararia de procurar. E um mundo inteiro de buscadores espirituais deixaria de existir. Mas espere, a história fica ainda mais profunda. Tolle descobriu algo que nem mesmo os críticos das instituições espirituais perceberam. Descobriu que até mesmo a crítica às instituições pode se tornar outra forma de busca. Até mesmo a raiva contra a hipocrisia pode se tornar outra distração do momento presente. É aqui que a verdadeira sabedoria de Buda se revela. Ele não estava interessado em criar revolucionários espirituais. Não estava interessado em derrubar sistemas. Estava apontando para algo muito mais radical. A possibilidade de estar completamente presente agora, independente do que existe ou não existe ao seu redor. Essa é a liberdade real. Não depender de sistemas espirituais corretos ou incorretos. Não depender de ensinamentos verdadeiros ou falsos. Simplesmente ser. E ser não requer preparação, não requer conhecimento, não requer nada além do que já está aqui.
Mas tem um porém. Existe uma razão pela qual essa simplicidade é tão difícil de aceitar. Uma razão pela qual preferimos complexidade, busca, técnicas, mestres. E essa razão vai te surpreender. Porque preferimos complexidade à simplicidade pelo mesmo motivo que preferimos problemas à paz. Eckhart Tolle descobriu isso observando sua própria mente. Descobriu que a mente humana tem medo da simplicidade, tem medo da paz, tem medo de não ter nada para resolver. E a mente é como uma máquina que só sabe funcionar através de problemas. Ela precisa de conflitos para existir, precisa de incompletude para se justificar, precisa de busca para ter propósito. É como se você fosse um advogado que só ganha dinheiro quando há disputas legais. Se todos os conflitos fossem resolvidos instantaneamente, não teria problemas. Você ficaria desempregado. A mente funciona igual. Ela é especialista em criar problemas complexos para soluções simples. Porque se não há nada para resolver, quem você é? Se não há nada para buscar, qual é seu propósito? Se não há nada para conquistar, como você se define? Se não há nada para melhorar, qual é sua identidade? A mente prefere problemas complexos a soluções simples. Prefere busca infinita a chegada imediata. Prefere se tornar alguém especial a reconhecer que já é completo. A mente só existe no movimento, na comparação, na projeção para o futuro ou na nostalgia do passado. E a presença é imobilidade total, é estar aqui, é aceitar o que é. O Buda foi tão radical. Ele não estava oferecendo uma nova busca, estava apontando para o fim de toda busca. Não estava oferecendo uma espiritual, estava mostrando a dissolução de toda identidade. Não estava prometendo uma conquista futura, estava revelando o que já estava presente. Isso mata a mente, literalmente, e a mente não quer morrer. Então ela cria substitutos, cria a espiritualidade como nova forma de sobrevivência. Transforma até mesmo o ensinamento sobre o fim da busca em uma nova busca. Transforma até mesmo a verdade sobre a ausência de identidade em uma nova identidade espiritual. É genial e diabólico ao mesmo tempo. Eckhart Tolle percebeu que até mesmo ele havia caído nessa armadilha. Depois de sua transformação, começou a ensinar e rapidamente notou algo perturbador. As pessoas estavam transformando seus ensinamentos em nova religião. Estavam criando técnicas a partir de suas palavras. Estavam fazendo exatamente o que fizeram com Buda. Pegavam suas indicações sobre presença e criavam métodos de meditação. Pegavam suas palavras sobre aceitação e criavam filosofias complexas. Pegavam sua simplicidade e criavam sistemas elaborados. Estava acontecendo novamente. A mente estava transformando libertação em nova forma de prisão. Então ele fez algo corajoso. Começou a desconstruir seus próprios ensinamentos, a apontar para além das palavras, a dizer que nem mesmo ele era necessário. Começou a ensinar que qualquer método, qualquer técnica, qualquer sistema, incluindo o dele próprio, era apenas um dedo apontando para a lua. E que pessoas estavam se apaixonando pelo dedo e esquecendo de olhar para a lua. Sabe o que aconteceu? Muitos o abandonaram, porque não queriam a verdade. Queriam um novo sistema para se agarrar. Queriam um novo mestre para seguir, uma nova doutrina para estudar, uma nova identidade para construir. Mas os que ficaram entenderam algo revolucionário. Entenderam que o verdadeiro ensinamento não está nas palavras, está no espaço entre as palavras, no silêncio que existe antes do pensamento, na consciência que está percebendo agora mesmo. E essa consciência não tem nacionalidade, não tem religião, não tem história.
não tem problemas. Ela simplesmente é. E isso é o que Buda descobriu. Isso é o que Eckhart Tolle redescobriu. Isso é o que você pode descobrir agora. Não através de técnicas. Não através de anos de prática. Não através de conhecimento. Mas através de um simples reconhecimento. O reconhecimento de que você não é seus pensamentos. Você é quem percebe os pensamentos. Pense nisso por um momento. Agora mesmo, pensamentos estão passando pela sua mente. Talvez você está pensando, isso faz sentido. Ou, será que é verdade? Ou preciso prestar atenção no trabalho amanhã. Mas quem está percebendo esses pensamentos? Quem está consciente de que eles estão acontecendo? Não pode ser outro pensamento. Porque aí você teria um pensamento observando outro pensamento infinitamente. Tem que ser algo diferente. Algo que não é pensamento. Você não é suas emoções. Você é quem percebe as emoções. Mesmo agora. Talvez você esteja sentindo curiosidade, ou ceticismo, ou esperança, mas novamente, quem está percebendo essas emoções? Quem sabe que elas estão presentes? As emoções vêm e vão, mudam constantemente. Mas aquilo que as percebe permanece imperturbável, como um céu claro onde nuvens passam sem afetar o espaço infinito. Você não é sua história. Você é quem percebe a história. Sua mente está cheia de memórias, experiências do passado, sonhos para o futuro. Mas quem está consciente de todas essas histórias? Quem sabe que elas existem? Quem percebe nunca foi ferido pelas histórias, nunca foi limitado pelas experiências, nunca precisou de salvação das memórias, porque quem percebe é anterior a tudo isso. É mais fundamental que qualquer conteúdo da consciência, porque quem percebe já é livre. Mas aqui está o plot twist final que ninguém te conta. Até mesmo essa compreensão pode se tornar uma nova prisão. Até mesmo essa liberdade pode se tornar uma nova identidade. Agora eu sou iluminado. Agora eu entendi. Agora eu sou diferente dos outros. Agora eu sou desperto enquanto eles dormem. Agora eu vejo a verdade enquanto eles vivem na ilusão. E lá vai a mente novamente, criando separação onde só existe unidade, criando superioridade onde só existe igualdade, criando uma nova persona espiritual onde deveria haver apenas presença simples. A mente é tão sutil que consegue transformar até mesmo a ausência de identidade em nova identidade. Consegue transformar até mesmo a compreensão de que não há nada para conquistar em nova conquista. É como se você descobrisse que não precisa de roupas especiais para ser você mesmo, e então criasse um guarda-roupa especial de não roupas especiais. Uma ironia deliciosa, não é? Por isso Buda riria, se soubesse que existem templos dedicados a ele. Por isso Eckhart Tolle sorri quando pessoas o chamam de mestre iluminado, porque eles sabem o segredo final, a verdadeira essência. Não existe ninguém para se iluminar, não existe nada para ser conquistado, não existe lugar para chegar. Existe apenas isso, este momento, esta consciência, esta presença que nunca foi ausente. E a ironia suprema, você sempre soube disso, sempre, nos momentos de silêncio profundo, quando a mente parava de tagarelar e você simplesmente estava presente. Nos momentos de beleza estonteante, quando via um pôr do sol ou ouvia uma música que te arrepiava, e por alguns instantes você desaparecia completamente, restando apenas a experiência pura, a experiência imediata, nos momentos de amor incondicional, quando olhava para alguém que amava e sentia uma conexão que ia além de qualquer história ou personalidade. Um transcendental. Momentos de riso genuíno, quando algo era tão engraçado que você esquecia completamente de todos os seus problemas. Uma libertação efêmera, mas poderosa. Nos momentos de perda total de autoconsciência, quando estava tão absorvido em algo que o tempo parecia parar. Uma imersão completa.
Você sempre soube que era mais do que seus problemas, mais do que suas limitações, mais do que sua busca, mais do que sua história pessoal. Você é muito, muito mais. Mas a mente voltava, como um vendedor insistente, e dizia: isso foi só um momento especial. Isso não é o estado normal. Isso foi uma exceção. Você precisa trabalhar para ter isso sempre. Você precisa conquistar isso. Você precisa merecer isso. Mentira. Aquilo não foi um momento especial. Foi um momento de honestidade. Foi você sendo você mesmo. Uma temporária da ilusão de que você é limitado. Uma libertação momentânea que pode se tornar permanente. E pode acontecer agora, neste exato instante. Pare. Apenas pare. Não precisa fechar os olhos. Não precisa assumir nenhuma posição especial. Não precisa repetir mantras ou controlar a respiração. Simplesmente pare o que está fazendo internamente. Agora sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Não force nada. Apenas observe. Sinta o peso do seu corpo. Perceba os sons ao seu redor. Talvez o rumor do trânsito. Talvez vozes distantes. Talvez o silêncio. A beleza da simplicidade. Perceba que existe algo em você que está percebendo tudo isso. Algo que não é os sons. Algo que não é a respiração. Algo que não é as sensações. Algo que simplesmente testemunha. Que observa. Que está presente. O observador silencioso. E então perceba quem está percebendo tudo isso. Perceba que existe uma diferença entre os pensamentos que passam pela sua mente e aquilo que percebe os pensamentos. A consciência pura. Existe uma diferença entre as emoções que você sente e aquilo que percebe as emoções. Existe uma diferença entre as sensações do seu corpo e aquilo que percebe as sensações. Essa presença que está aqui, calma, imperturbável, sem pressa, sem medo, sem necessidade de se provar ou se tornar algo diferente. A sua verdadeira natureza. Essa é sua verdadeira natureza. Essa é quem você realmente é. E agora, perceba algo extraordinário. Essa presença estava aqui antes de você começar a ouvir essas palavras. Estava aqui quando você acordou hoje. Estava aqui quando você era criança. Estava aqui em todos os momentos da sua vida. Sempre esteve lá. Ela nunca chegou. Nunca foi embora. Nunca foi ferida. Nunca foi limitada. Sempre esteve aqui. Sempre será. Não é espiritual. Não é não espiritual. Não é iluminado. Nem é não iluminado. É simplesmente real. E o real não precisa de ensinamentos. Não precisa de templos. Não precisa de aprovação. O real simplesmente é. Mas tem uma última coisa que preciso te dizer. Essa verdade que a partilhar, ela não é minha. Não é de Eckhart Tolle. Não é de Buda. Ela é sua. Sempre foi sua. Eu só estou te lembrando do que você já sabe. Do que você sempre soube. Do que nunca deixou de saber. A única verdade que pode te libertar é a verdade que você reconhece como sua própria verdade. Quando você reconhecer isso completamente, entenderá por que foi necessário todo esse caminho. Por que foi necessário buscar. Por que foi necessário se perder. Para descobrir que nunca esteve perdido. Para descobrir que nunca precisou buscar. Para descobrir que sempre foi livre. Talvez, só talvez, você comece a rir. Rir da brincadeira cósmica. Rir da busca infinita pelo que sempre esteve aqui. Rir do fato de que passamos vidas inteiras procurando em templos, livros, mestres e técnicas, aquilo que nunca saiu do lugar. Rir da ironia de que criamos problemas complexos para uma realidade simples. Rir de que transformamos a liberdade natural em conquista espiritual.
Rir do segredo que nunca foi segredo. Porque no final, não existe segredo sobre Buda que os templos ocultaram. Não existe conhecimento especial escondido em textos antigos. Não existe técnica secreta praticada apenas pelos iniciados. Não existe estado especial reservado apenas para os iluminados. O único segredo é que não há segredo algum. A única busca necessária é parar de buscar. A única prática necessária é parar de praticar. A única conquista necessária é parar de tentar conquistar. Você já é o que procura. Sempre foi, sempre será. E isso não é filosofia, não é espiritualidade, não é ensinamento, não é teoria. É simplesmente o que é. Aqui, agora. Neste exato momento em que essas palavras chegam até você, esta consciência que está percebendo, esta presença que está aqui, esta realidade que nunca foi ausente. É isso. Sempre foi isso. Nunca foi outra coisa.